A paz do Senhor, meus irmãos, muito bom dia, graças a Deus, louvado, engrandecido seja sempre o nome do nosso Deus, digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Estamos chegando para mais um dia, prosseguindo na nossa jornada de leitura da Bíblia em um ano. Meus irmãos, que felicidade saber que estamos já quase terminando a nossa jornada de um ano. Louvamos a Deus porque estamos hoje iniciando mais uma carta de Paulo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, uma das cartas classificadas como cartas pastorais, onde o apóstolo Paulo dá conselhos a este jovem militante do Evangelho, da causa de Cristo. E aqui nós vamos estar percebendo como ele tem cuidado daqueles que vão o suceder no seu ministério, porque Paulo escreve esta carta já sentindo que está próximo à sua partida, em que ele iria ser recolhido pelo Senhor, já estava finalizando a sua carreira aqui. Então ele deixava ensinamentos e advertências a Timóteo. E como de costume, a gente gosta de estar lendo um resumo de introdução da nossa nova carta, o nosso novo livro, mas no Novo Testamento a maioria são cartas, são epístolas. Então, esta segunda carta tem uma introdução também para nós termos uma compreensão geral. Vamos então estar lendo. A segunda carta de Paulo a Timóteo, ela trata principalmente das responsabilidades e dos deveres de Timóteo enquanto um pastor, enquanto um servo de Deus. O apóstolo sente que a sua vida está chegando ao fim. Por isso, com carinho e dedicação, ele dá conselhos a Timóteo, seu amigo e companheiro de trabalho, para que seja forte na fé e continue sendo um fiel soldado de Jesus Cristo. Ainda mais que seja zeloso no cumprimento dos deveres de dirigente da igreja e cumpra bem o seu dever de servo de Deus. O apóstolo fala da sua própria maneira de viver, da sua fé, do seu amor e da sua firmeza que devem ser imitados pelo jovem companheiro de trabalho. Cheio de coragem e confiança, o apóstolo resume a sua vida e a sua esperança de servo de Deus, afirmando o seguinte: fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim e conservei a fé. E agora está me esperando o prêmio da vitória que é dado para quem vive uma vida correta, o prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Aleluia! Glórias a Deus, porque o apóstolo Paulo está aqui falando da sua trajetória no Evangelho, a sua trajetória no trabalho e na obra do Senhor. E ele se sente com a consciência tranquila de que ele combateu o bom combate, que ele fez o melhor que ele pôde dentro das suas limitações, mas que ele estava confiante, porque ele conservava fé no Senhor Jesus. Que maravilha! Vamos então, irmãos, estar fazendo a nossa leitura de hoje, que é um domingo, E por se tratar de um domingo, nós estamos então fazendo a leitura de 5 capítulos. Mas em se tratando da segunda carta de Paulo ao Timóteo, ter apenas 4 capítulos, nós vamos completar a leitura desta carta, considerando a nossa agenda de hoje. Amém? Então vamos lá. A nossa leitura dos 4 capítulos da carta de Paulo a Timóteo. Que o Espírito Santo de Deus fale ao nosso coração e no momento reservado do seu dia, você esteja aí se dedicando à leitura
leitura da palavra de Deus. E eu vou estar querendo, irmãos, que os irmãos coloquem aqui embaixo se vocês estão juntinhos conosco, confirmando, dando like e também se inscrevendo aqui no canal, quem ainda não se inscreveu. Não seja só ouvinte aqui, mas também se inscreva no canal para que possamos crescer este exército para a glória de Deus. Nós adoramos o nome do Senhor, porque este projeto nasceu no coração de Deus. E eu quero saber, meus irmãos, quem está acompanhando diariamente aqui conosco. Tem muitos irmãos que são tímidos, não gostam de estar comentando, mas eu peço, por favor, eu quero estar vendo aqui embaixo nos comentários quem está caminhando juntinho. Não importa se você começou ontem, ou começou há um mês, ou começou desde o começo, mostre para mim que você está aí acompanhando junto conosco, tá bom? Isso vai ser uma alegria muito grande de estar compartilhando com os irmãos este momento de cada um estar se posicionando, e vamos continuar nesta linda trajetória da leitura da Bíblia, fazendo dela a nossa caminhada de vida. Amém, meus irmãos? Então vamos pegando a nossa Bíblia na mão e neste momento reservado do dia, ler a palavra do Senhor. Capítulo 1. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, que fui mandado para anunciar a promessa da vida que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus, escrevo a você, Timóteo, meu querido filho na fé, que a graça, a misericórdia e a paz de Deus, o Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Senhor, estejam com você. Todas as vezes que lembro de você nas minhas orações de dia e de noite, eu agradeço a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como também os meus antepassados serviram. Lembro das suas lágrimas e quero muito ver você outra vez, para que eu possa ficar cheio de alegria. Lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Lloyd e Eunice, a sua mãe, tinham, e tenho a certeza de que é a mesma fé que você tem. Por isso quero que você lembre de conservar vivo o dom de Deus que você recebeu quando coloquei as mãos sobre você, pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos, pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Portanto, não se envergonhe de dar o seu testemunho a favor do nosso Senhor, nem se envergonhe de mim que estou na cadeia, porque sou servo dele. Pelo contrário, com a força que vem de Deus, esteja pronto para sofrer comigo por amor ao Evangelho. Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça. Ele nos deu essa graça por meio de Cristo Jesus antes da criação do mundo. Mas agora ela foi revelada a nós por meio do glorioso aparecimento de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ele acabou com o poder da morte e por meio do Evangelho revelou a vida que dura para sempre. Deus me escolheu como apóstolo e mestre para anunciar o Evangelho. É por isso que sofro essas coisas, mas eu ainda tenho muita confiança, pois sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar até aquele dia aquilo que Ele me confiou. Tome como modelo os ensinamentos verdadeiros que eu lhe dei e fique firme na fé e no amor que temos. Eu lhe dei e fique firme na fé. Perdão, meus irmãos, a folha voou. Fique firme na fé e no amor que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. Por meio do poder do Espírito Santo que vive em nós, guarde esse precioso tesouro que foi entregue a você.
Você já sabe que todos os irmãos da província da Ásia, inclusive Fígelo e Hermógenes, me abandonaram. Que o Senhor seja bondoso com a família de Onesíforo, pois muitas vezes ele me animou e não teve vergonha de mim por eu estar na cadeia. Pelo contrário, logo que chegou a Roma, ele me procurou até me encontrar. Que o Senhor dê a ele a certeza de que naquele dia ele receberá a sua misericórdia. E você sabe melhor do que eu o quanto ele me ajudou em Éfeso. Capítulo 2. E você, meu filho, seja forte por meio da graça que é nossa, por estarmos unidos com Cristo Jesus. Tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas e entregue-os aos cuidados de homens de confiança, que sejam capazes de ensinar outros. Como fiel soldado de Cristo Jesus, tome parte no meu sofrimento, pois o soldado, quando está servindo, quer agradar o seu comandante e por isso não se envolve em negócios da vida civil. O atleta que toma parte numa corrida não recebe o prêmio se não obedecer às regras da competição. E o lavrador que trabalha no pesado deve ser o primeiro a receber a sua parte na colheita. Pense no que estou dizendo, pois o Senhor fará com que você compreenda todas as coisas. Lembre de Jesus Cristo, que foi ressuscitado e que era descendente de Davi, de acordo com o evangelho que eu anuncio. E é por causa disso que eu sofro e até estou acorrentado como se fosse um criminoso. Mas a mensagem de Deus não está presa, e por isso eu suporto tudo com paciência, por amor ao povo escolhido de Deus. Faço isso para que eles possam ganhar a salvação que está em Cristo Jesus e que traz a glória eterna. Este ensinamento é verdadeiro. Se já morremos com Cristo, também viveremos com Ele. Se continuarmos a suportar o sofrimento com paciência, também reinaremos com Cristo. Se nós o negarmos, Ele também nos negará. Se não formos fiéis, Cristo continua sendo fiel, pois ele não pode ser falso para si mesmo. Recomende essas coisas aos que você dirige e ordene severamente na presença de Deus que não briguem por causa de palavras. Brigar não é bom, pois somente prejudica os que estão presentes. Faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. Evite os falatórios contrários aos ensinamentos cristãos, pois eles fazem com que as pessoas se afastem de Deus. As coisas que os falsos mestres ensinam se espalham como a gangrena. Dois desses mestres são Emineu e Fileto, os quais abandonaram o caminho da verdade. Eles afirmam que a nossa ressurreição já aconteceu e assim estão atrapalhando a fé de alguns. Mas o firme alicerce que Deus colocou não pode ser abalado, e sobre esse alicerce estão escritas estas palavras: o Senhor conhece as pessoas que são dele, e também toda pessoa que diz que pertence ao Senhor precisa abandonar o pecado. Numa casa grande não existem somente vasilhas de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. Algumas são para ocasiões especiais e outras para todos os dias. Quem se purificar de todos esses erros de que tenho falado será usado para fins especiais, porque é dedicado e útil ao seu mestre e está pronto para fazer tudo o que é bom.
E você, Timóteo, fuja das paixões da mocidade e procure viver uma vida correta, com fé, amor e paz, junto com os que, com um coração puro, pedem a ajuda do Senhor. Fique longe das discussões tolas e sem valor, pois você sabe que elas sempre acabam em brigas. O servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação. Deve ser um mestre bom e paciente, que corrige com delicadeza aqueles que são contra ele, pois pode ser que Deus dê a eles a oportunidade de se arrependerem e de virem a conhecer a verdade. E assim voltarão ao seu perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. Capítulo 3. Lembrem disso: nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, e não terão respeito pela religião. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Alguns deles entram nas casas e conseguem dominar mulheres fracas, que estão cheias de pecados e que são levadas por todo tipo de desejos. São mulheres que estão sempre tentando aprender, mas nunca chegam a conhecer a verdade. Assim como Janes e Jambres foram contra Moisés, assim também esses homens são contra a verdade. Eles perderam o juízo e fracassaram na fé, mas não irão longe, pois todos verão como eles são tolos. Foi isso que aconteceu com Janes e Jambres. Mas você tem seguido os meus ensinamentos, a minha maneira de agir e o propósito que tenho na minha vida. E tem seguido também a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Você sabe tudo o que aconteceu nas cidades de Antioquia, de Icônio e de Listra. Que terríveis perseguições eu sofri, pois o Senhor me livrou de todas elas. Todos os que querem viver a vida cristã, unidas com Cristo Jesus, serão perseguidos. Porém, as pessoas más e fingidas irão de mal a pior, enganando e sendo enganadas. Quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã, e desde menino você conhece as escrituras sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Amém. Glória a Deus. Capítulo 4. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos como os que estiverem mortos, eu ordeno a você com toda firmeza o seguinte: por causa da vinda de Cristo e do seu reino,
Pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. Mas você seja moderado em todas as situações. Suporte o sofrimento. Faça o trabalho de um pregador do Evangelho e cumpra bem o seu dever de servo de Deus. Quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado e já é tempo de deixar esta vida. Fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim, conservei a fé e agora está me esperando o prêmio da vitória que é dado para quem vive uma vida correta. O prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua vinda. Venha me ver logo que puder, pois Demas se apaixonou por este mundo, me abandonou e foi para a cidade de Tessalônica. Crescente foi para a província da Galácia e Tito para a região da Dalmácia. Somente Lucas está aqui comigo. Procure Marcos e traga-o com você, porque ele pode me ajudar no trabalho. Eu mandei Tíquico para a cidade de Éfeso. Quando você vier, traga minha capa que deixei na cidade de Troade, na casa de Carpo. Traga os livros também, principalmente os de couro. Alexandre, o ferreiro, me prejudicou muito. O Senhor lhe dará sua recompensa de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele, pois combateu com muita violência a nossa mensagem. Na primeira vez em que fiz a minha defesa diante das autoridades, ninguém ficou comigo. Todos me abandonaram. Espero que Deus não ponha isso na conta deles. Mas o Senhor ficou comigo, me deu força para que eu pudesse anunciar a mensagem completa a todos os não-judeus e me livrou de ser condenado à morte. O Senhor me livrará de todo o mal e me levará em segurança para o seu reino celestial. A ele seja dada a glória para todos sempre. Amém. Saudações a Priscila e ao seu marido Áquila, e também à família de Onesíforo. Erasto ficou na cidade de Corinto, e eu deixei Trófimo na cidade de Mileto, porque ele estava doente. Faça o possível para vir antes do inverno. Os irmãos Eúbulo, Pudente, Lino e a irmã Cláudia e todos os outros irmãos mandam saudações. Timóteo, que o Senhor esteja com o seu espírito, que a graça de Deus esteja com vocês. Amém, meus irmãos. Graças a Deus por esta palavra, por essa orientação do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo. E aqui ele está praticamente quase se despedindo, né, meus irmãos? Quase se despedindo de Paulo e de Timóteo e ainda querendo vê-lo, para ele ir vê-lo depressa, assim que ele puder, porque ele já sente que ele está terminando a sua carreira, mas como nós falamos no início, com a consciência de cumpriu a sua missão, a missão que lhe foi proposta, e em todo o tempo ele se manteve firme, até mesmo quando ele se achou só. Ele se achou só fisicamente, né? Mas o Senhor estava ali com ele. Não havia presenças humanas, mas a presença do Senhor é constante na vida de um servo fiel. E assim ele pôde defender a fé, o Evangelho e proclamar a
todos os não-judeus, inclusive as autoridades. O Senhor preparou Paulo para aquele momento de estar anunciando o Evangelho do Senhor às altas autoridades, porque todos necessitam ouvir a verdade do Evangelho. Oh, meus irmãos, que maravilha saber que o Senhor não faz distinção de pessoas, nem mesmo por sua classe social, os seus pertences, os seus bens. Para o Senhor todos são almas preciosas. Não há quem é mais merecedor ou quem é menos merecedor, mas é o Espírito Santo de Deus que convence cada coração a se arrepender e a se converter dos seus maus caminhos e a reconhecer a Jesus Cristo como Filho unigênito de Deus e Salvador de todos. Aleluia! Deus abençoe as nossas vidas, irmãos, que possamos prosseguir dia após dia, continuar juntos, firmes e constantes. E a nossa trajetória de um ano estamos quase a cumprir, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Declaremos todos os dias que até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia! Graças a Deus. Isso é o motivo de estarmos mais do que felizes, meus irmãos, porque o Senhor, em meio a tantas tempestades,